pessoal, hoje o Barça ganhou do Real Sociedad, um time muito bem treinado, que não chegou à toa na liderança, então era uma partida difícil pro Barça, mas ganhamos de 2-1, numa partida bem estranha, né, porque o primeiro tempo foi muito bom, o segundo nem tanto, principalmente aí depois das substituições do Koeman, que sempre me fazem pensar o que esse holandês quer fazer, porque nem sempre eu consigo entender. Pardalzinho holandês, mais uma vez numa escalação diferente, dessa vez com a presença do Pedri, e Pedri é um bom jogador, gosto dele, é um garoto jovem, então é normal às vezes não fazer uma partida assim tão boa, né? Se isso é normal com jogadores já conhecidos, vocês podem imaginar que isso é mais normal ainda com um jogador em processo de desenvolvimento. Mas o Pedri tem feito boas partidas, é um garoto que dá mesmo sangue ali em campo, salvou o Barcelona, inclusive, no segundo tempo de um gol, e eu gosto muito dele, acho que ele tá pedindo passagem sim. Isso me faz pensar um pouco no Coutinho, porque eu também gosto muito da pessoa do Coutinho, essa figura familiar que ele me aparenta ser. Meu marido é vascaíno, então já tenho uma simpatia aí pelo Coutinho por tabela, mas o Pedri tem se mostrado muito bem em campo e eu acho que o Coutinho precisa se reinventar, né? Precisa fazer um pouco mais, embora tenha começado muito bem a temporada, acabou aí, eu acho que talvez perdendo a titularidade, não sei, né? Porque o Koeman toda hora ele muda, né? Pode ser que no próximo jogo o Pedro acabe sendo banco. Mas hoje ele fez uma boa partida. E tivemos uma dupla de zaga diferente também. O Araújo e o Mingueza. E eu achei que os dois se saíram bem, apesar dos erros de posicionamento do primeiro gol, né? Mas isso é um problema de longa data do Barcelona, né? O Barcelona não sabe se defender e ainda no esquema do Koeman eu acho que já falei várias vezes, fica mais difícil, mas de modo geral não foi uma dupla ruim não. Gostei do que vi, eu acho que são jogadores promissores, que de repente precisa aí de uma continuidade para refinar, né, o futebol deles, principalmente o Mingueza, porque eu acho que o Araújo já foi mais testado, inclusive. E eu acho que dá para contar com mais segurança ainda no Araújo do que o Mingueza, embora eu acho que ele tenha feito até uma partida boa, sim. E depois o Barcelona conseguiu virar a partida, que é uma coisa meio estranha, né? Porque geralmente esse time vai perdendo por questões psicológicas, mas hoje empatou e virou. Tivemos gol do Alba, e eu venho criticando bastante o Alba, e vou continuar criticando bastante o Alba, até que ele se mostre ser o Alba daquela temporada em que ele se perdeu em Anfield, né? Eu vi o Alba ciscando muito na área e não chutando pro gol, e errando cruzamentos que dá vontade de esganar, né? Então eu vou continuar criticando sim, mas fez um golaço, né? Fez um golaço muito importante pro time, porque eu acho que aí o emocional do Barcelona não se perdeu tanto, principalmente por conta desse gol do Alba. E depois veio o gol do De Jong, que já foi criticado aqui, porque fez partidas ruins, mas as duas últimas foram excelentes. De Jong apareceu em todas as partes do campo, muito seguro, com muita presença na parte ofensiva também. E eu acho que isso tem a ver até com a boa partida que o Busquets fez. O Busquets não comprometeu o time, e eu acho que isso fez com que o De Jong se sentisse mais seguro e ter mais liberdade, né, para ser mais ofensivo, inclusive. Então o De Jong para mim fez uma excelente partida, assim como o Pedri. Só que no segundo tempo o Barcelona começou a morrer, né? Começou a ficar mais desligado, menos elétrico, e começou a sofrer bastante com o adversário, que é um adversário bom, então dá para entender de certa forma, né? Mas as substituições do Koeman não ajudaram o time, na verdade acabaram piorando, porque o Alenyá não entrou bem, o meio de campo do Barcelona foi morrendo, e com isso a gente vai vendo o Messi recuando, achei que ele fosse jogar com o Ter Stegen. Achei que o Messi fosse jogar de zagueiro, porque ele ficou extremamente longe do gol. E aí é um grande problema pro Barcelona, que não tem centroavante, porque Braithwaite jogou pela esquerda, né? Eu particularmente testaria o Conrad da base como ponta esquerda, mas, né, o Koeman resolveu colocar o Braithwaite ali no lado esquerdo, e a gente não tem centroavante, né? A gente pode ter falso ali 9, mas não funciona. Eu não sei como é que o Messi pode ser um falso 9 jogando mais no meio de campo do que tendo presença de área. E o Griezmann errando todas no ataque, né? O Griezmann hoje foi muito prisma, infelizmente. Inclusive eu acho que a gente tem que cortar um dedo do cabelo dele toda vez que ele erra gols, como ele errou hoje. Mas a saída do Griezmann não melhorou o time, na verdade acho que ficou até um pouco pior, porque o Trincão entrou mais uma vez e não entrou bem mais uma vez, né? É interessante como o Koeman ele é condescendente com o Trincão e ele não tem essa mesma atitude com o Riqui Puig,
né? Riqui Puig mais uma vez esquecido no churrasco, muito provavelmente por questões pessoais entre ele e o técnico, do que qualquer outra coisa, porque, né, o Trincão não tem feito boas partidas e continua tendo oportunidades. Eu gosto da figura do Trincão também, né? Eu acho que ele estava fazendo boas partidas antes de chegar no Barcelona, mas precisa se provar no Barça e não tá tendo essa oportunidade toda aí que outros jogadores do Barcelona não têm e não tiveram. E aí, com isso, eu acho que o time perdeu muito ofensivamente, né? O time começou a morrer na parte ofensiva. Braithwaite também não foi bem hoje na ponta esquerda. Então, de modo geral, assim, o segundo tempo do Barcelona foi bem ruim comparado ao primeiro. Mas a equipe conseguiu segurar a vitória, né? Uma vitória meio burocrática até já no segundo tempo. É um Barcelona que erra muito nas finalizações, então quando conseguiu ali a vitória, aliás, sair na frente do placar, já começou meio que se organizar ali para segurar o placar. Eu acho que esse é o tipo bem do Koeman, inclusive. Não é muito cruyffista, né? Mas, como sempre, a diretoria sempre quer vender um técnico cruyffista, uma ideia cruyffista, mas não é bem assim, né? Então, assim, acho que o Koeman tentou meio que segurar o placar, porque também 3 pontinhos é muito importante para o Barcelona nesse momento atual da tabela do campeonato. Eu fico feliz pela vitória, fico feliz pelos 3 pontinhos, mas o futebol em si ainda não está me convencendo por essa irregularidade. Não só as partidas são irregulares, o próprio Barcelona é um time irregular em campo. Né, numa partida só, como hoje, foi um time muito bom e um time já mais ou menos no segundo tempo. E aí quando o Koeman mexe, geralmente tem mexido e ficado pior. Então não me inspira tanta confiança, é um time bem irregular. E não acho que o elenco do Barcelona seja ruim, mas tá faltando mais, tá faltando mostrar mais segurança, mostrar mais um futebol mais apurado. Enfim, espero que a gente consiga, que o Barcelona consiga se reconstruir, que o Koeman consiga achar as peças, né, que pare de ficar trocando toda hora, né, às vezes troca 6 por meia dúzia, mas enfim. É isso, gente. Uma vitória importante, principalmente para a questão do campeonato, mas ainda acho um Barça irregular. E eu volto em breve. Até mais.